Você acredita que o Fabrício Bruno poderá deixar o Flamengo para a Europa? Cara, olha só que bizarro. A gente estava comentando sobre isso. Eu não sei qual foi a live, cara. Alguém me perguntou sobre isso. Eu falei, cara, assim, eu não consigo ver ele indo para grandes clubes da Europa, não. Eu consigo ver ele, de repente, indo para um futebol italiano ali, para um time de segunda prateleira na Itália, ou de repente até indo para uma Premier League da vida agora que ele já foi convocado pelo Brasil, e aí ele cumpre lá a minutagem que a Premier League exige. Eu nem sei se é amistoso conta, tá? Posso estar falando uma merda gigantesca aqui. Mas enfim, a Premier League pode ter algum time secundário ali de segunda prateleira, tipo um Nottingham Forest da vida, o clube do João Gomes ali, e pode tentar ir no cara. E foi exatamente esses clubes com essas características que o Fabrício Romano falou. Ele falou, se não me engano, o Atalanta, né, da Itália, o Nottingham Forest e o Wolverhampton. Aí eu acho que esses clubes já começam a fazer um pouco mais de sentido em buscar o Fabrício Bruno. E aí por que isso? Eu falei isso na última live quando eu falei sobre o Fabrício Bruno, e eu vou reforçar aqui. Primeiro, vamos tirar do Fabrício Bruno o título de que ele é um zagueiro ruim. Porque isso, cara, isso foi sendo nutrido de uns tempos para cá, principalmente quando o Flamengo ventilou a hipótese de trazer o Léo Ortiz, e quando isso começou a realmente ganhar mais verdade, né? Primeiro, o Fabrício Bruno não é um zagueiro ruim. Eu não acho ele um zagueiro ruim. Eu acho que, como zagueiro, ele é um zagueiro bem assim, compatível com o Flamengo atual. É o zagueiro que eu gostaria de ver num time titular eternamente no Flamengo? Não. Porque eu acho que no Flamengo, como o Rodrigo fala muito nas lives, e eu concordo muito com isso, e o futebol moderno hoje também se transformou nisso. O zagueiro em algum momento vai virar volante, o volante em algum momento vai virar meia, o meia em algum momento vai virar um atacante, um segundo atacante, um cara que vai se associar mais perto da área e até vai fazer gols, e o atacante não tem como virar outra coisa senão atacante. E o Fabrício Bruno ele já começa a ter um pouco mais de dificuldade nesse momento com bola. Se a gente for olhar para uma média dos zagueiros no Brasil, ele é um zagueiro tenebroso com a bola no pé? Não. No Brasil, não. No Brasil, com a bola no pé, ele vai passar dentro da média. Onde que eu acho que ele se destaca? Ele se destaca no controle de profundidade, ele se destaca nas coberturas. O que ele faz no primeiro jogo da seleção foi uma cobertura inteligente de quem estava atento ao jogo. Ele não é um jogador driblado, mas aí a gente tem que contextualizar um pouco isso. Ele não é um jogador driblado por dois motivos. Primeiro, porque ele é muito rápido e quando o cara vai te driblar, ele vai tentar progredir com a bola. Muitas vezes esse cara vai dar um tapa na frente. E aí, se você for correr com o Fabrício Bruno, de fato, ele é muito veloz. Então, ele vai acabar recuperando essa bola, vai escoltar essa bola até a linha de fundo e não vai ser driblado. E isso acontece, isso é um ponto positivo. O segundo motivo para ele não ser muito driblado é que ele também não vai tanto para o combate. Ele geralmente confia na própria velocidade, então ele vai trazendo o cara junto dele até o cara não ter mais o que fazer com a bola. Tem o lado positivo disso aí, porque na maioria das vezes, quando o cara faz isso, ele está escoltando o cara para as extremidades do campo e não para frente da área, que é onde é a zona mais perigosa do campo para o defensor. Então ele escolta esse cara para as extremidades do campo, e aí dali vai sair um tiro de meta para o Flamengo, vai sair um escanteio, ou vai sair um lateral para o adversário. Então, assim, você realmente diminui muito o risco de sofrer gol, mas você continua nutrindo o Flamengo, por exemplo, sem posse de bola. Você vai fazer com que o teu time tenha pouca posse de bola porque você não toma essa bola de imediato, né? E aí isso até colide um pouco com a identidade do Flamengo. O Léo Ortiz, para mim, seria o cara que conseguiria unir um pouco dos dois universos. Um bom defensor, mas que também tem uma qualidade com a bola nos pés muito grande. E aí ele iria satisfazer mais a minha ideia, o jeito que eu enxergo o futebol no Flamengo, que é tendo mais a posse de bola, e não sendo um jogador tão reativo, tão coadjuvante, né? Um time tão coadjuvante. A seleção que jogou esses dois últimos jogos foi uma seleção sem posse de bola. E aí uma seleção sem posse de bola vai começar a ver os jogadores de defesa sendo muito centralizados ali no jogo.
Ou o cara vai sair por cima ou ele vai sair por baixo. O Beraldo, no jogo contra a Espanha, para mim, foi humilhado, enquanto o Fabrício Bruno saiu ileso. No jogo contra a Inglaterra, o Fabrício Bruno também foi melhor do que o Beraldo. E aí não à toa a Europa vai chegar, vai olhar para a seleção brasileira, vai ver um jogador jovem que foi vendido até com um preço relativamente elevado para zagueiro, que foi o Beraldo, foi para um PSG, que é um time de relevância, não é um time ultra vencedor, mas é um time de relevância, que tem dinheiro para investir, e olha para um Fabrício Bruno que está na América do Sul e fala, pô, cara, de repente tem uma oportunidade de trazer esse jogador, trago para cá, se der certo eu revendo esse jogador. Mas ainda assim eu acho que o Flamengo não vai vender ele tão facilmente, porque ele vai ser importante para o Flamengo. Mesmo quando o Flamengo for esse time que vai ter a posse de bola de maneira esmagadora. Porque ele não vai ser o cara que vai piticar. Ele não é esse jogador no Flamengo. Ele não tem sido um jogador que dá uma piticada ali. Tipo, ó, o Flamengo tá esmagando o adversário e aí por algum motivo vou precisar recuar essa bola pro Fabrício Bruno e ele vai fazer uma merda colossal e vai sair um gol dos caras. Não é comum isso acontecer. Até porque se ele perde a bola pro cara no meio de campo e esse cara tentar correr até o gol, ele vai atrás. Ele vai arrumar um jeito de tomar essa bola. Ou de não deixar o cara finalizar, enfim. Mas é isso. Eu acho que não deve vir proposta no meio do ano para o Fabrício Bruno. Se vier, eu acho até que o Flamengo vai conseguir fazer uma boa venda, porque renovou com ele não tem muito tempo. E é um movimento estratégico do clube. Se o jogador é titular do Flamengo, o Flamengo começa a ter um ganho de performance gradativo, foi até um pouco lento com o Tite em algum momento, mas começa a ter um ganho de performance gradativo, a gente começa a ver bons resultados, faz sentido você ter a tua linha de defesa que ficou quase 1000 minutos sem tomar gol, com um contrato vigente ali, de repente com alguma renovação ali já encaminhando, como vai acontecer com o Pulgar, se já não aconteceu. Mas é isso, eu acho que o Flamengo não vai facilitar uma venda, eu acho que se vier uma venda boa para o Flamengo e para o jogador, ela vai ter que acontecer, é mais fácil ser melhor para o jogador do que para o Flamengo, e aí vai ter que convencer o Flamengo de vender, porque o jogador também não é tão jovem, mas sinceramente eu não consigo ver uma venda de um clube colossal que seria unanimidade para tanto o Flamengo como para o jogador para sair, entendeu? E assim, querendo ou não, o Flamengo botou esse cara na seleção. Se ele tiver no Nottingham Forest, de repente ele não consiga mais ir para a seleção. Então, o Fabrício Bruno acabou de renovar com o Flamengo, tá, galera? O Fabrício Bruno renovou tem muito pouco tempo. Deve ter tido ali um acréscimo salarial também para ter feito essa renovação. E para sair, fala-se, né, na casa de 12 a 14 milhões de euros. A pergunta que eu te faço é o seguinte, Renanzinho, não vou nem falar no 14, que 14 não tem discussão, tá? Por 12 milhões de euros, Fabrício Bruno sai na hora? Cara, não sei se sai na hora não, cara, porque assim, hoje o Flamengo... Eu tava até respondendo aqui uma pergunta, que é uma pergunta parecida com a tua, ela vai complementar. O Gabriel Félix mandou aqui no chat, qual a lógica de um clube superavitário vender um titular? Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Eu tava respondendo aqui via texto para ele, eu vou aproveitar e vou responder a tua pergunta e a dele aqui no microfone. Eu acho que o Flamengo não vende na hora, mas para o Flamengo vender na hora isso fazer sentido, o Flamengo tem que ter mapeado no mercado um zagueiro melhor, inegavelmente, do que o Fabrício Bruno. Um deles, para mim, inegavelmente, é o Léo Ortiz, só que isso tem que ser convencido dentro de campo no Flamengo, não fora do Flamengo. Mas o Flamengo teria que trazer mais um zagueiro, usar esse dinheiro para trazer mais um zagueiro no lugar do Fabrício Bruno e que seja inegavelmente melhor do que ele, nem que o Flamengo tenha que adicionar algum valor nesses 12 milhões. Porque esse é o único sentido que tem para um clube, e a gente até conversou isso quando a gente fez a live que o Rafa apresentou, né? Eu acho que estava eu e você, se eu não me engano, e o Rafa. Qual seria o intuito final de uma instituição que não tem fins lucrativos e é superavitário? É usar esse superávit na atividade fim dele, dessa organização, que no caso de um clube de futebol em ser campeão, enfim, ampliar a história de conquista e tudo mais, e para isso, obviamente, que você qualificando o teu elenco como uma premissa inicial do clube, você, nesse caso, pegaria esse dinheiro de 12 milhões de uma venda de um clube superavitário que tem, de repente, mais algum dinheiro para investimento e traga um zagueiro melhor. Esse, para mim, é a única coisa que faz sentido hoje no Flamengo de hoje. No Flamengo do passado, a gente venderia ele para poder pagar dívida, para poder não tomar transfer ban, para poder pagar a conta de luz, de água. Hoje o Flamengo não é mais esse clube. Então,
Ou seja, ele é o tal do clube superavitário. Sendo superavitário, a única coisa que explica uma venda é inteirar esse valor para trazer um zagueiro inegavelmente melhor. Isso significa que um zagueiro inegavelmente melhor vai funcionar no Flamengo? Vai dar certo no Flamengo? Não. O cara pode chegar e lesionar, por exemplo, no primeiro ano de Flamengo. Mas a estratégia tem que ser voltada para isso, para aprimorar o elenco sempre que for possível. E se essa venda for uma venda estratégica para isso, aí eu acho que isso faz sentido. E aí, para ser estratégica, também tem que pensar no momento em que você faz isso. Não adianta, por exemplo, eu vender ele agora e não ter janela ou oportunidade de inscrição para um outro zagueiro. Então, o Flamengo também tem que pesar essas variáveis aí. Mas eu acho que não vende de imediato, a não ser que tenha mapeado, e eu tenho certeza que o Flamengo não tem mapeado nenhum outro jogador.